And besides this, given all diligence, added to your faith virtue, and to the virtue knowledge, and to knowledge temperance, to temperance patience, to patience godliness, and to godliness brotherly kindness, and to brotherly kindness charity. But to listen at it and then receiving it is different. See, there is 7 qualifications to make the statue of God. There are 7 church ages that God has brought the church to this qualification, and He has 7 messengers to do it. There are 7, 7, 7. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 10 e 11. Diz assim a palavra do Senhor: segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu como sábio arquiteto o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Digam todos graças a Deus. Então, meus queridos, o que o apóstolo Paulo está nos dizendo é que a igreja possui um fundamento, e se a igreja está edificada sobre um fundamento, este fundamento, ele disse, é o Senhor Jesus Cristo. Então, a fé sobre a qual a igreja deve ser edificada tem que ser sobre uma revelação sobre a pessoa do Senhor Jesus Cristo. E se alguém abandona ou apostata dessa fé, dessa revelação de Jesus Cristo, seria não somente rejeitar essa revelação, mas significaria também ao mesmo tempo menosprezar ou abandonar o próprio Senhor Jesus. Agora, essa palavra aqui que o apóstolo Paulo usou na sua epístola, a palavra fundamento, ela vem lá do grego temélios, e essa palavra temélios quer dizer assentado como fundamento, também significa base, também significa princípios básicos, ou ainda uma instituição ou sistemas de verdades. Então, o que o apóstolo Paulo estava dizendo que, ao lançar os fundamentos para a igreja, ao novo fundamento para a igreja, ele estava dizendo: eu estou lançando para a igreja aquilo que deveria ser um sistema de verdade, uma base de ideias, de premissas, de ensino, de doutrina, na qual a igreja deveria se fundamentar. E esse sistema de verdade, esses princípios básicos, você percebe, ele resumiu tudo, chamou tudo isso de Senhor Jesus Cristo. O que significa que ele estava se referindo à doutrina de Cristo. Então, a doutrina de Cristo, que é o fundamento da igreja, são uma série de sistemas de verdades. São princípios básicos que devem guiar, que devem nortear a igreja de Jesus. Esses princípios são aqueles dos quais você tem que se alicerçar, se firmar e também se identificar. E uma vez que você se identifica, você crê isto, você confessa isto. Amém? Então, esses princípios básicos são verdades que ele estabeleceu para a igreja crer, confessar e aceitar. Não é uma coisa que ele disse ali, uma outra coisa que ele disse aqui, que você pode decidir, nisso eu creio, nisso eu não creio, não. Esses princípios, esses sistemas de verdades que Paulo aqui se refere, são doutrinas, se resumem na doutrina de Cristo, os quais você tem que receber na sua totalidade. Não é apenas uma parte da palavra e uma outra parte, não. Então, esses princípios básicos, esses sistemas de verdades que Paulo estabeleceu para a igreja, você vai ver eles ao longo de todas as suas epístolas. E eu posso aqui mencionar, listar para você alguns desses sistemas de verdades na qual a igreja deve se basear. Paulo, por exemplo, falou sobre a doutrina da predestinação, da eleição. Ele também falou sobre a soberania de Deus. Paulo também tratou sobre a justificação pela fé. Também falou muito sobre a divindade e também o relacionamento entre Deus e o seu Filho.
Também falou muito sobre a adoção de filhos, sobre o batismo com o Espírito Santo, sobre os dons espirituais. Paulo também falou sobre a semente da serpente, casamento e divórcio. Todas essas questões, todos esses temas fazem parte deste fundamento, desse teleios, ou seja, desse sistema de verdades que ele estabeleceu, no qual a igreja deveria crer. Então veja, nada disso que ele ensinou era uma coisa do qual ele havia aprendido com alguém, ou que ele deveria, ou que ele mesmo havia descoberto através de suas elucubrações. Não. Tudo isto que Paulo estabeleceu para a igreja, esses fundamentos, esses sistemas de verdades, foram algo que Deus revelou pessoalmente para o apóstolo Paulo. Ele não precisou depois procurar os outros apóstolos para saber se o que ele recebeu de Deus era verdade ou não. Ele tinha tanta confiança de que era uma revelação de Deus, que ele cria e confessava e estabelecia isso como um fundamento da igreja. Ele disse: eu como sábio arquiteto. E essa sabedoria não era de Paulo, mas foi a sabedoria que o Espírito Santo confiou a ele. Vocês estão entendendo isso? Mas veja, Paulo, então, como eu disse, ele resumiu todos os ensinos, esses princípios básicos sobre os quais a igreja deveria ser fundamentada de Jesus Cristo. Ele simplesmente limitou a dizer isto. O fundamento da igreja, esse sistema de verdades, tudo isso, o que é? Jesus Cristo. Quando você conhece Jesus Cristo, você aceita todas essas verdades aqui que eu listei para você, das quais Paulo estabeleceu como fundamento para a igreja. Quando você confessa Jesus Cristo, você aceita por fé toda a palavra que foi revelada através do ministério apostólico dos primeiros pais da igreja. E tudo isso que ele passou para você é a revelação de Jesus Cristo. Então, você tendo posse desses conhecimentos, desses princípios básicos, desses sistemas de verdade, então o que vai acontecer com você? Você vai começar a conhecer ao Senhor Jesus Cristo. Como é que você faz para conhecer Jesus? Já te expliquei. Você tem que conhecer todos esses princípios aqui que ele estabeleceu. É o fundamento da igreja. Ele diz tudo isso em resumo em Jesus Cristo. Então veja, todo cristão deve estar identificado com a doutrina de Cristo. Não com a doutrina do homem, não com a doutrina de uma igreja, não com a doutrina de um credo denominacional, mas com Cristo, com seus teleios, com os fundamentos que ele mesmo estabeleceu através dos seus apóstolos. Não seria justo, não seria honesto alguém se identificar como cristão se não cresce ou não entendesse exatamente o que é ou quem foi a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Para você mais ou menos entender o que eu estou querendo dizer, vamos ter aqui apenas uma simulação. Vamos supor um homem, por exemplo, que vendia queijo, e ele conseguia uma boa clientela, e a sua demanda crescia muito. Então, ele começou a vender este queijo e as pessoas começaram a gostar muito desse queijo, então eles começaram a comprar e a sua clientela começou a aumentar, e a demanda cresceu, e por dinheiro das vendas este homem começou a construir o seu próprio negócio para produzir mais e mais queijos, para aumentar ainda mais a sua demanda e a sua clientela. Vamos supor que este homem resolvesse, ao desenvolver seu negócio, criar uma espécie de franquia para poder ser reconhecido, para poder identificar, ser pelo seu produto identificado. Vamos supor que este homem resolvesse dar um nome fantasia para o seu negócio. Este homem resolve chamar o seu negócio de Zero Queijo, porque todos o conheciam dessa maneira. Eu tenho Zero Queijo, uma delícia o queijo dele, eu quero comprar. Então todos o conheciam dessa forma. Então o Zero Queijo resolve criar e patentear o seu produto com esse nome. Ele adquire uma fábrica para produzir o seu queijo, essa fábrica embala os seus queijos, e lá na embalagem está escrito lá Zero Queijo. Então, toda vez que ele vendia, lá o seu produto estava lá tudo bonitinho, empacotado, com a sua marca, com o seu registro, e aquela marca, o seu nome, Zé do Queijo, era a identificação do seu produto. Vocês estão entendendo daqui? Mas até um dia o que acontece?
o Zé do queijo morre, falece. E então os seus filhos resolvem assumir os negócios do seu pai. Só que tem um pequeno problema, eles nunca se interessaram em saber como seu pai fazia queijo. O seu pai tentou ensinar, mas eles nunca quiseram aprender. Mas eles pensaram, temos que fazer alguma coisa, porque esse nome, essa marca do nosso pai é famosa, todos conhecem, é uma demanda muito grande. Então vamos continuar com o negócio do nosso pai. Porque eles não sabiam fazer queijo. Então os seus filhos tiveram uma outra ideia. Eles resolveram vender um outro produto no lugar do queijo do seu pai, já que eles nunca souberam como fazê-lo. Seu pai, o Zé do queijo, fazia de uma forma especial, e eles nunca se importaram em saber como fazer igual. Então, eles resolveram fazer um outro produto. Ao invés de vender queijo, porque eles nunca aprenderam com seu pai a fazer, eles decidiram vender sabão. É isso, sabão. Mas já que a marca do seu pai era conhecida e famosa, eles resolveram manter a mesma marca. Resolveram fazer sabão, vender sabão, ir lá na fábrica, embalar tudo com o mesmo título, com a mesma marca, com o mesmo logo do seu pai. Zé do queijo. E assim eles fizeram. Vendendo o sabão com a marca do seu pai, Zé do queijo. Eu pergunto para você, será que eles foram honestos? Será que é justo vender um outro produto só para tentar usar a marca do seu pai, que não tem nada a ver com aquele produto, só porque o nome, a marca do seu pai era muito famosa, muito conhecida, a legenda que por causa da marca ia vender muito? Você acha que era honesto isso? Seria honesto da parte desses filhos vender um outro produto e usando aquele título, sendo que não era a mesma coisa que o seu pai estava vendendo? Claro que não. Isso eu disser para você que é exatamente isso que a esmagadora maioria dos cristãos estão fazendo hoje. Muitos estão se dizendo ser cristãos, mas eles não estão vivendo o cristianismo. Eles estão vivendo, apresentando outra coisa no seu lugar. Eles estão apenas se intitulando cristãos, mas eles estão muitas das vezes cultuando e crendo em dogmas, em credos, em doutrinas que nada tem a ver com aqueles fundamentos teleios que Paulo estabeleceu para a igreja. Ele disse, se alguém levantar outro fundamento, Deus não pode aceitar isso. Mas é assim que muitos cristãos estão agindo. Muitos cristãos têm, como eu disse, adotado dogmas e doutrinas que nunca foram ensinadas pelos primeiros pais. Posso aqui citar para você como exemplo a doutrina da Santíssima Trindade, um Deus que é dividido em três pessoas, a primeira pessoa do Pai, a segunda pessoa do Filho, a terceira pessoa do Espírito Santo. Você sabia que isso nunca foi ensinado pelos primeiros pais da igreja? Você sabia que a doutrina da Trindade só começou a ser ensinada pela primeira vez 200 anos depois dos primeiros pais da igreja? Quem pela primeira vez ensinou essa doutrina foi um homem chamado Tertuliano. E muitos dos cristãos que se dizem cristãos estão hoje crendo e defendendo uma doutrina deste homem que, como eu disse, não faz parte dos teleios, não faz parte daqueles sistemas de verdade que Paulo estabeleceu. E eles querem se identificar como cristãos, crendo em uma doutrina que nunca foi pregada pelos primeiros pais. Se alguém chega para mim e diz, irmão Diógenes, eu sou cristão, mas não tenho a Trindade, olha, seria muito melhor que ele fosse embora e lamber sabão de uma vez. Porque isso não é uma doutrina apostólica. Isso nunca foi ensinado pelos primeiros pais. Você está entendendo isso, igreja? Então veja, Paulo diz que nenhum outro fundamento ou revelação deveria ser posta no lugar desta revelação, deste fundamento. Porque se for uma revelação diferente de Jesus Cristo, esse fundamento ou revelação seria o quê? Falso. Essa revelação seria um outro Cristo. E como disse Paulo, há um só Senhor. Amém? Há um só Senhor, há uma só fé. Então, trocar este fundamento, meus irmãos, por qualquer outra coisa seria o mesmo que apostatar dessa fé e desses fundamentos, desses sistemas de verdade que os primeiros pais estabeleceram lá no início. Porém, como a fé é uma revelação, então, para quem queira substituir isso por uma outra revelação, o que ele estará fazendo, na verdade, é apenas vivendo de fábulas. Vivendo
de teorias. E ao invés de viver com uma fé revelada, passa a viver com uma fé intelectual. E uma fé intelectual não possui poder nenhum para transformar, para regenerar. A única fé que te transforma, a única fé que permite você passar pela experiência do novo nascimento, é a fé revelada da pessoa do Senhor Jesus Cristo. É quando Cristo se revela pessoalmente para você. E isso você não obtém apenas com conhecimento intelectual do seminário, nada disso. É apenas por revelação. Então veja, muitos têm tido uma falsa inspiração. E esse é um dos erros mais frequentes, que é quando alguém substitui então aqueles fundamentos dos pais, ou essa revelação, por algum outro tipo de inspiração, por algum tipo de revelamento. Muitos pregam baseado na inspiração, tomam decisões, fazem escolhas baseadas em algum tipo de inspiração. Porém, se essa inspiração, meus irmãos, não se enquadrar com a palavra de Deus, ela é falsa. Porque toda inspiração, para ela ser genuína e correta, ela tem que concordar com toda a palavra de Deus. Amém? Você está entendendo isso? Diga graças a Deus se você está entendendo. Então veja, como o fundamento da igreja está baseado na doutrina apostólica, como eu disse, o cuidado que todo crente deve ter é de procurar se assegurar de que a sua doutrina, a sua inspiração, esteja baseada somente no assim diz o Senhor. Porque Deus, Ele não irá reconhecer nenhum outro fundamento, nenhuma outra doutrina que seja diferente daquilo que Ele já nos declarou, já nos estabeleceu. Agora veja, com o passar dos anos, ao longo das eras da igreja, aquela doutrina apostólica, aqueles sistemas de verdades que Paulo estabeleceu como fundamento da igreja, com o passar do tempo, ela foi sendo sim desprezada pelos cristãos, ela foi substituída por credos, por dogmas, por tradições de homens. E foi principalmente lá a partir do século III que as principais doutrinas ou dogmas que norteiam outros chamados cristãos começaram a surgir. A doutrina da Trindade, como eu disse, começou a surgir só a partir do século III. A partir de 200 anos ninguém cria nessa doutrina. Também depois desse período que também surgiu outras doutrinas, como a da unicidade, ou também a doutrina do arianismo, que é comumente conhecida como dualidade. É a mesma doutrina que as testemunhas de Jeová ensinam, que tentam fazer do Filho de Deus apenas uma criatura, a primeira criação perfeita que Deus fez. Todas essas doutrinas começaram a surgir ali a partir do século III. E muitos começaram a ir para um desses lados, ou se tornaram trinitários, ou se tornaram unicistas. A doutrina unicista, para quem não sabe, é aquela doutrina que tenta fazer do Filho o próprio Deus. E sendo Jesus o Filho o próprio Deus, isso faz do Filho Pai de si mesmo e Filho de si próprio. Como se seu dedo fosse um. Mas os pais da igreja sempre ensinaram que Deus tinha um filho e que Jesus era o Filho unigênito de Deus. Deus tem um filho e este filho tem um Deus, que é o seu Pai, o Espírito Santo. Então, praticamente toda a cristandade, depois, a partir do século III, começou a se dividir, abraçando alguma dessas doutrinas. Alguns desses ensinos que não tinham nada a ver com a palavra. Esse povo, essa cristandade começou a se dividir, e depois você vai ver que houve uma tentativa de se desvencilhar de todos os ensinos equivocados herdados pela Igreja de Roma, quando Paulo e Lutero tentou se levantar contra o ensino, contra os abusos do clero. Você lembra disso? Quando deu início ao protestantismo, e Lutero tentou romper ali com o cordão umbilical de Roma, mas eu quero dizer para você, Lutero não conseguiu fazer isso, porque ele conservou muita coisa da doutrina católica. No dia 31 de outubro de 2017, os evangélicos, os protestantes, comemoraram os 500 anos do protestantismo, 500 anos de rompimento com a Igreja Romana. Será mesmo verdade? Será que realmente houve um rompimento? Eu lembro que na ocasião, quando isso completou os 500 anos, eu cheguei a comentar numa rede social: os evangélicos, os protestantes estão comemorando isso, mas a grande verdade é que eles não têm absolutamente nada para comemorar. Os evangélicos, os protestantes continuam tão enredados quanto os católicos.
Os evangélicos, os protestantes, possuem tantos erros, tantos problemas, tantos defeitos, tantos vícios, como os católicos têm. Vamos, irmão Jorge, como o senhor pode ter a coragem de dizer isso? Nós, por exemplo, irmão Jorge, nós evangélicos, não cultuamos imagem de escultura, nós não somos idólatras, nós não temos uma imagem na nossa casa, o que quer que seja. Mas o que foi que te convenceu que a idolatria é apenas imagem de escultura? Será que você esqueceu do que Paulo diz lá em Colossenses 3,5, que a avareza, o amor ao dinheiro é uma idolatria? Você esqueceu disso? E se tem uma coisa que muitos líderes evangélicos não têm, é a avareza, amor ao dinheiro. E o dinheiro foi feito deles o seu ídolo. E eu digo mais, muitas igrejas, muitas denominações foram levantadas em cima desse ídolo, alegando que o amor à Trindade deles é ganhar alma por Senhor Jesus Cristo, o pecador, quando na verdade o amor ao dinheiro está em primeiro lugar. Então a igreja protestante, a igreja evangélica tem os mesmos erros, tem os mesmos defeitos, e na verdade defendem a mesma doutrina. Veja, muitos cristãos que se dizem evangélicos continuam cultuando a mesma doutrina católica da Trindade. Alguns até querem se gabar, não, irmão Jorge, eu não sou católico, você não pode dizer que eu sou igual católico, não. Eu fui batizado nas águas, eu mergulhei todo o meu corpo nas águas, o católico não faz isso, só borrifa alguns pingos de água na cabeça. Eu fui batizado por imersão, todo o meu corpo foi lançado nas águas, não foi apenas a cabeça, como falam os católicos. Mas do que serviu? Porque a maioria daqueles que se batizam na doutrina da Trindade, recitando ali uma espécie de forma batismal, onde são batizados em nome do Pai, do Filho e do Senhor Jesus Cristo. E isso ainda é um batismo católico. Isso nunca foi estabelecido pelos primeiros pais como uma forma batismal. A forma batismal que você encontra na Bíblia, é que o irmão agora há pouco leu para nós aqui, Atos 2:32, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado no nome do Senhor Jesus Cristo. Então, quando alguém diz, eu fui batizado na Trindade, então, mas não como os católicos, eu mergulhei todo o meu corpo, então o que aconteceu aí? O batismo continuou sendo católico, só mudou a mecânica, mas a dinâmica, o telégrafo, a doutrina, o credo que está ali, é a mesma doutrina padrão de Roma. A doutrina católica da Trindade, do Deus em três pessoas, foi inspirada no Deus Baal. Deus Baal é um Deus de três cabeças e três faces. E alguns quadros que a igreja romana usa para ilustrar a doutrina da Trindade, colocam Deus com três faces, igualzinho ao Deus Baal. É uma doutrina pagã. E você tem outros evangélicos sustentando a mesma doutrina deles. Então, por isso que eu digo, onde está a diferença? O que os evangélicos ou protestantes têm para comemorar? Nada. Como eu disse, alguns têm amor pelo dinheiro, que é um tipo de idolatria, mas há outros tipos de ídolos. Alguns têm fase de cantores evangélicos, cantores gostam dos seus ídolos. Alguns chegam até a idolatrar seus próprios líderes. Às vezes estão com uma moral baixa, cheia de erros e pecados, mas eles ainda os apoiam, os defendem, como se fosse um ídolo seu. Então veja, hoje você consegue até mesmo ver, por incrível que pareça, certa santidade em alguns católicos, e não em certos evangélicos. Tem pessoas que são católicas, até têm demonstrado um pouco mais de santidade, de pudor, do que muitos que se dizem protestantes, com uma revelação maior da igreja romana. Mas vejam, meus queridos, apesar de tanta heresia que tem sido ensinado, de tanta heresia, de tantos erros que tem sido ensinado e praticado em nome do cristianismo, eu quero que você saiba que nos foi dada uma promessa de que no tempo do fim, o Senhor Jesus nos restauraria aquele mesmo ensino apostólico que Paulo estabeleceu lá como sábio arquiteto. Aqueles sistemas de verdades básicos que ao longo das eras se perdeu e que foi substituído por esses dogmas. Havia uma promessa de que tudo isso seria restaurado. E você encontra isso, essa promessa, lá no livro do profeta Malaquias, capítulo 4, versículos 5 a 6, que diz assim: eis que eu enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor,
E ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais, para que ele não venha e fira a terra com maldição. Agora você sabe que João Batista cumpriu essa primeira parte aqui da profecia. Agora, por que eu digo primeira parte? Porque quando o anjo apareceu para o pai de João Batista, Zacarias, o anjo recitou esta profecia, mas apenas uma parte. A outra parte o anjo não recitou. Qual foi a parte que o anjo recitou, que foi a que João cumpriu? Vou ler para você, Lucas 1,16. Ele converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá adiante dele no espírito e virtude de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos, e os rebeldes à prudência dos justos. Mas veja, a outra parte lá de Malaquias que diz que converteria o coração dos filhos aos pais, o anjo não mencionou. Por que isso? Porque isso não era para este profeta João Batista. Ele teria que vir na virtude de Elias para fazer isso. Mas depois teria que vir no tempo do fim um outro profeta com a mesma unção e a mesma virtude de Elias. E ele faria a outra parte da profecia, cumpriria a outra parte. Qual que era? Converter os corações dos filhos aos pais. Como eu disse, João Batista fez a primeira parte, ele converteu o coração dos filhos do reino que estavam sendo estabelecidos ali com a pregação do Evangelho. Ele estava convertendo, na verdade, os pais do judaísmo que ali estavam, a mesma fé daqueles filhos que agora estavam sendo levantados, que estavam crendo ali na doutrina dos apóstolos, que queriam o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Mas como eu te expliquei, ao longo das eras, essa doutrina dos filhos do reino se perderia ao longo das eras, então no tempo do fim, Deus, sabendo disso, prometeu que enviaria de volta então um outro ministério, com a mesma unção de Elias, um outro profeta, para agora converter os filhos deste reino de volta à mesma fé apostólica dos primeiros pais. E esta interpretação das Escrituras tem sido muito mal compreendida, porque alguns pensam que este profeta que deveria vir nos últimos dias, este Elias, seria apenas o Elias para os judeus, como você vê lá em Apocalipse capítulo 11. É verdade que Deus vai enviar um profeta judeu para judeus, isso está lá em Apocalipse 11, mas Deus agora está tratando ainda com a igreja gentílica, com os gentios. E nesse tempo do fim, antes que Deus se voltasse as costas para a igreja gentílica, Ele enviaria um profeta com este mesmo ministério e zelo de Elias para trazer a esta igreja a mesma fé, para que esses filhos se convertessem àquela fé dos primeiros pais. E nós entendemos, meus irmãos, que este profeta que deveria vir, ele já veio. Mas muitos não estavam entendendo que tinha que vir um profeta nesse tempo do fim. Com esse mesmo ministério de Elias, muitos não estão entendendo. Faz poucos dias eu estava estudando os primeiros pais da igreja, a patrística, e eu vi a forma como eles estavam interpretando. Eles estavam pensando que Malaquias 4 seria apenas para João Batista. E alguns até lembraram lá do Elias de Apocalipse 11, como eu disse. Mas então, eles não tinham esse entendimento de que Deus enviaria ainda um profeta nesse tempo do fim. E seria um profeta gentil para a igreja gentílica. Agora alguém pode dizer, não, mas irmão Jorge, Deus nunca usou gentios para ser seus profetas. Amém. Então prove para mim, você crê que Noé era o profeta de Deus? Você crê ou não? Prove para mim que Noé era judeu. Não era gentil. Prove para mim que Abraão era judeu. Abraão era gentil. Então, como que alguém vai dizer que Deus nunca usou gentios para ser seus profetas? Um judeu uma vez me veio com esse argumento e disse, então você não conhece esta Bíblia? Porque Noé, Abraão, podemos citar Enoque, eu não citei Enoque para esse irmão, mas poderia ter citado, Enoque foi um profeta de Deus também, não era judeu, era gentil. A própria Bíblia mostra que Deus usou gentios para ser seus profetas. E se Deus no passado usou um gentio para ser seu profeta, por que Deus não poderia nesse tempo do fim outra vez usar um gentio para ser seu profeta? Se a palavra diz que Deus não muda, Ele mesmo ontem e muda eternamente. E nesse tempo do fim, meus queridos, Deus usou um profeta gentil para falar para a igreja gentílica, para trazer a esta igreja no tempo do fim uma mensagem para converter os filhos dessa última era de volta à mesma fé apostólica dos primeiros pais.
E nós entendemos que isso se cumpriu na pessoa do profeta de Deus, William Branham. E o que eu vou tentar agora fazer para você é apenas expor alguma coisa, porque como que Deus trabalhou, de como que Deus se revelou para a sua igreja através do ministério deste homem que Deus capacitou. Este homem não tinha formação teológica nenhuma, ele era um homem simples, que vivia no campo. Ele nasceu lá na cidade de Burnsville, Kentucky, em 1909. Quando ele nasceu, foi muito cedo, o sol ainda não tinha se levantado. E algumas familiares estavam ali naquela cabana, uma cabana pobre de madeira. Estavam ali dando assistência àquela senhora que deu à luz ao seu filho primogênito. E de repente, ainda não havia raiado a luz do sol, uma coluna de fogo entrou dentro daquela cabana. E muitos não conseguiam entender porque o sol ainda não tinha raiado, ainda não era dia, e a janela estava fechada. Essa luz veio de fora para dentro, mas ela estava ali iluminando aquele local, aquela simples humilde cabana. Eles nunca conseguiram entender o que foi aquilo. Era Deus começando ali a vindicar aquele seu dom que Deus está enviando, o seu profeta, o seu Elias. Esse menino depois cresceu e Deus concedeu a ele um ministério de visões. Desde cedo ele tinha visões, desde cedo o Senhor, o Espírito Santo falava com ele, muitas vezes ele não entendia. Houve uma ocasião, certa vez, que ele foi buscar água do rio para levar para o seu pai, que fazia lá uma espécie de bebida alcoólica no alambique, tempo que da lei seca o governo proibia. Seu pai, às escondidas, fabricava uísque, e mandou seu filho, William Branham, de 7 anos, buscar água do rio, 2 baldes. E na metade do caminho, ele viu uma árvore se mexendo. E quando olhou para cima, ele viu como que um redemoinho rechando aquela árvore. E quando ele olhou para aquela árvore se mexendo, ele ouviu uma voz que saiu daquele redemoinho. E a voz disse para ele: nunca beba, nunca fuma, nunca contamine o teu corpo de forma alguma, porque haverá uma obra para você fazer quando você tiver maior idade. O jovem menino William Branham, de 7 anos, saiu dali correndo desesperado e chegou até a sua mãe, gritando desesperado, sem poder falar direito. E a sua mãe imediatamente tratou de buscar alguma coisa, achou que ele tinha sido picado por uma cobra. E só mais tarde ele se recompôs e disse: mamãe, há um homem na árvore, ele falou comigo. Eles foram até lá, a árvore, não havia ninguém. Deus começou a dar muitas visões para este jovem. Um ministro, quando ele nasce como profeta, ele nasce tendo visões. Mas eu quero desde imediato esclarecer algo para você. Este ministério profético nada tem a ver com aquele ministério de profetas que você vê lá em Efésios 4:11, o ministério quinto. Lá você tem apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. A categoria de profeta da qual o Branham se encaixava nada tinha a ver com o ministério quinto, ele estava acima disso. Ele nasceu um profeta. E Deus começou desde cedo a dar visões para ele. E muitas vezes William Branham não conseguia entender estas visões. Ele não conseguia entender sequer como que essas visões se cumpriam. Então, essas visões, para você ter uma ideia, é como alguém sonhando acordado. Ele via algo acontecendo na sua frente e muitas vezes ele não sabia se aquilo era real ou era uma visão. Nós muitas vezes só conseguimos entender melhor o que é um profeta com visões, ou as visões que o Filho de Deus tinha, estudando a vida de William Branham. Porque uma vez que Deus começou a usá-lo dessa maneira, nós conseguimos até entender melhor como que algumas escrituras se cumpriram. Então, ele teve este chamado, e ele fez o possível para fugir disso, porque ele não conseguia entender. Houve ocasiões, inclusive, que alguns até tentaram fazer ele beber e fumar. Uma vez ele estava no barco de seu pai com outro homem, esse homem estava bebendo uísque, ele disse: Charles, seu filho Branham nunca bebeu? Não sei o que ele tem. Ei, que absurdo, você fabrica uísque, o teu filho nunca bebeu uísque. Não, eu tento fazer ele beber, mas ele não quer. Então é o maricas.
E ele ficava muito furioso quando chamavam ele dessa maneira. Billy Branham, você é um maricas, você não consegue nem beber um uísque? Ele disse, eu não sou maricas, então me prove, beba. Então ele disse, me dê esse copo de uísque, eu vou beber aqui. E pela canoa, ali pescando. E quando ele foi aproximar o copo de uísque na sua boca, ou a garrafa de uísque, que foi, ele viu outra vez uma outra árvore se mexendo, um torvelinho, um redemoinho. E ele se lembrou daquela mesma voz que ele ouviu quando ele tinha 7 anos. E ele jogou fora o uísque e não conseguiu beber. E eles todos criticaram realmente o maricas. Depois, mais tarde, quando ele já era mais jovem, ele teve essa namoradinha, e uma vez ele foi passear com ela, e de repente ele parou debaixo de uma árvore, tinha o seu carro, ele levou ela para passear, e estacionou debaixo do carro, ou melhor, debaixo da árvore, e aí, do nada, ele viu a sua amada e doce namoradinha abrir sua bolsa, e da bolsa tirou uma carteira de cigarro, e um fósforo para acender, ele começou a fumar e tragar aquilo. Ele ficou pasmado. Quando ela percebeu que ele olhava para ela assustado, ela perguntou, o que foi, Billy? Ele disse, eu não sabia que você fumava. Mas qual é o problema? Não me diga, Billy, que você nunca fumou. Não, nunca fumei. E acusava ele da mesma coisa. Então você realmente tem que ser um maricas. Não, eu não sou maricas. E tome prova. Tá bom, me dá esse cigarro aqui, vou fumar. Ele pegou a carteira de cigarro, tirou o cigarro, acendeu, e quando ele foi aproximar da boca, a árvore de onde ele estava embaixo começou a se mexer. Mas eu quero que você entenda, a árvore não se mexia, era uma visão que ele via. O Branham sempre andava em 2 dimensões. Ele viu a árvore, um torvelinho se mexendo outra vez. Ele outra vez se lembrou daquela voz: não beba, não fuma, não contamine o teu corpo de forma alguma. Há uma obra que eu quero fazer através de você. E ele viu aquilo e se lembrou daquela voz e jogou aquele cigarro fora, e a namoradinha disse: realmente você é uma maricas. Este homem, meus irmãos, teve muitas crises, muitas lutas, porque ele não conseguia entender estas coisas. Ele queria viver uma vida normal, mas ele não conseguia. Até que houve um dia em que ele teve um acidente, alguém disparou, ele estava caçando com um jovenzinho, um amigo, e alguém disparou a arma por acidente, a espingarda atingiu sua perna, ele foi levado às pressas para o hospital, já à beira da morte, e ele suplicou ali ao Senhor que ele curasse, e a voz, aquela mesma voz que falou com ele lá naquele redemoinho, disse: tu irás? E ele entendeu que o tempo todo ele estava fugindo daquela voz. E ele disse, ele fez uma promessa: Senhor, se tu me curar, eu prometo dedicar a minha vida ao Evangelho. Se tu queres fazer de mim um ministro, então, com a tua ajuda eu serei. E depois que ele fez aquela promessa, ele foi restabelecido daquele leito do hospital. E então ele começou a dedicar a sua vida. Eu quero que você entenda que eu estou resumindo muita coisa aqui. E então, William Branham se tornou um ministro batista de uma igreja batista lá da sua cidade. E ele continuava tendo visões. E ele orava pelos enfermos, os enfermos eram curados. E ao ponto que houve um pequeno avivamento. E uma vez ele foi fazer um batismo no Rio Raio, e várias pessoas estavam ali no batismo. Algumas para serem batizadas e outras para presenciar, para assistir ao batismo. O William Branham contava nessa época com 24 anos de idade. E quando ele estava para batizar a 17ª pessoa, a coluna de fogo, a mesma coluna de fogo que apareceu naquela cabana quando ele nasceu, lembra? A mesma coluna de fogo apareceu, desceu do céu diante de todos presenciaram aquela coluna de fogo. E aquela coluna de fogo começou a borbulhar a água do rio em volta do William Branham, junto com aquele jovenzinho que ele estava batizando. E a coluna de fogo tomou o seu servo, William Branham, e falou através da boca dele: assim como João Batista foi enviado para precursar a primeira vinda de Cristo, tu irás com uma mensagem para precursar a sua segunda vinda. Alguns que viram aquela coluna de fogo, alguns desmaiaram, outros saíram correndo, outros ficaram atônitos. E isso só deixou o William Branham ainda mais confuso.
Mas a razão de tudo é que Deus estava ali comissionando e vindicando aquele chamado que Deus já havia feito para o seu servo, para o seu profeta, desde o começo, desde o início. Então, muitas outras coisas começaram a acontecer, muitos outros sinais, muitas visões acabavam acontecendo e se cumprindo literalmente. Até que em algum momento que William Branham, sem conseguir realmente entender o que Deus queria com ele, angustiado, saiu para o campo, para a floresta. Ele tinha uma caverna que ele descobriu. E ele entrou naquela caverna, e lá ele ficou orando ao Senhor, dizendo que não sairia mais daquela caverna, até que ele tivesse de Deus uma resposta do que Deus estava querendo fazer com ele. Por que ele recebia aquelas visões? Por que Deus estava fazendo aquelas coisas com ele? Então ali ele acendeu sua vela e ficou ali orando, até que então ele viu um homem de uma estatura de 1,90 m de alturas, vestido de branco. Era um anjo do Senhor. E esse anjo disse: eu sou o anjo que veio da parte da presença do Senhor para dizer para você que esses sinais e as visões que você tem tido, visões peculiares, é para mostrar para você que Deus tem uma obra para você fazer em torno, ao redor do mundo. E o anjo disse que ele iria orar para potestades, para monarcas, para reis, para autoridades. E ele não conseguia entender, porque ele disse: mas como eu vou fazer isso? Eu não tenho instrução nenhuma, eu só estudei até a 7ª série. Como que eu vou alcançar essas pessoas? E o anjo disse e explicou para ele, através das Escrituras, as visões que ele teve. Foi através do ministério de William Branham que nós conseguimos entender pela primeira vez aquelas palavras do Senhor Jesus Cristo lá em João 5,19: em verdade vos digo que o Filho não pode fazer nada por coisa alguma, a não ser aquilo que o Pai faz, e tudo que o Pai faz primeiro, o Filho faz igualmente. Então, quando Deus queria fazer um milagre, um sinal, Ele dava ao seu profeta uma visão daquilo que ele deveria fazer. E muitas das vezes as suas visões tinham que cumprir literalmente conforme aquilo que lhe foi mostrado. Você lembra, por exemplo, quando Jesus foi chamado para orar pelo seu amigo Lázaro, que estava enfermo, e ele se recusou? Ele não foi orar para o seu amigo Lázaro, porque Deus já lhe havia dado uma visão do que ele deveria fazer. E Jesus somente foi orar pelo seu amigo Lázaro depois que ele esteve morto, porque ele viu uma visão o que Deus iria fazer através dele. Estou dando esse exemplo para você entender que com William Branham acontecia exatamente a mesma coisa. Às vezes ele tinha uma visão de uma pessoa que ele iria impor as mãos para receber a cura, para orar e receber a cura. E quando ele via essa pessoa, ele orava e a cura não acontecia. Ele não conseguia entender por quê. Então ele depois começou com a prática entendendo. As visões, muitas vezes, elas tinham que acontecer literalmente. Se tinha uma outra coisa aparecendo na visão, a cura não iria acontecer até que aquelas outras coisas também sucedessem ali. Às vezes uma outra pessoa que aparecia ali próximo, um vaso de flor que alguém repetidamente colocou numa janela. Então teve uma ocasião, só estou citando aqui um exemplo para você entender. Uma vez ele foi orar com uma senhora e nada aconteceu, ele ficou confuso porque ele viu aquela senhora numa visão, recebendo oração por ele, sendo curada, e ele orou e a visão não se cumpriu. Então ele ficou ali naquele quarto, esperando e continuando orando a Deus. E de repente, depois de algumas horas de oração, ele viu que mais algumas coisas que ele tinha visto na visão e que não estava ali, agora estavam acontecendo. Ele viu uma pessoa que ele viu na visão agora chegar ali de um lado daquela senhora, uma outra pessoa que apareceu do outro lado, e quando ele viu a visão exatamente da forma como ele tinha visto agora acontecendo, então ele entendia que aquela era a ocasião para orar e aquela pessoa receber a sua cura. Então, algumas visões que o William Branham recebia tinha que acontecer literalmente. Algumas visões eram simbólicas, algumas eram literais, outras eram parcialmente simbólicas ou parcialmente literais. O fato é que o anjo explicou isso para ele. O Senhor Jesus Cristo não fazia nada sem que antes o Pai lhe mostrasse uma visão que ele deveria fazer. E assim, quando Deus dava a William Branham uma visão,
era para que ele ficasse atento para esperar o momento oportuno para que aquela visão então se cumprisse e fizesse ou intercedesse, orasse para aquela pessoa. Este anjo que veio da presença do Senhor, ele também disse, assim como a Moisés foram dados 2 sinais para vindicar o seu ministério. Você lembra qual que foi os sinais? A vara que foi transformada em serpente e aquela mão que quando ele colocava no seu seio, tirava e ficava leprosa. O anjo disse, assim como a Moisés foram dados 2 sinais, você receberá 2 sinais para vindicar o teu ministério. O anjo disse que o primeiro sinal seria que ele deveria agarrar uma pessoa, a sua mão direita com a sua mão esquerda. E quando ele fizesse isso, a sua mão iria mudar de cor conforme o tipo de enfermidade. E ele saberia identificar essa enfermidade. E uma vez que ele identificasse, ele oraria e aquela pessoa seria curada. O anjo disse que se ele tivesse fé no seu próprio dom e orasse com fé, ele disse que nada ficaria diante da sua oração, nem mesmo o câncer, se ele conseguisse fazer as pessoas crerem nele. E o anjo disse que depois seria dado outro sinal. Ele disse que ele receberia um sinal de interpretar os segredos e os mistérios dos corações das pessoas. Deus revelaria para ele com detalhes a vida de alguém, dando seu nome, sua vida, seu passado, sua vida atual. Daria um discernimento. Então, o William viu esses sinais surgindo ao longo do seu ministério. O primeiro sinal que foi da mão não demorou muito para acontecer. E muitos ministros que ajudavam o William Branham nessas campanhas de cura, eles ficavam tanto tempo vendo aquela coloração da mão modificando e tudo, que eles até conseguiam também, junto com o William Branham, discernir as enfermidades. Havia um ministro canadense chamado, agora não recordo o nome dele, Earl Baxter. Eu traduzi um testemunho dele. Baxter disse que ele ficou tanto tempo observando aquela visão, que ele já sabia de cor qual a enfermidade que a pessoa tinha. Quando alguém tinha um problema de pulmão, a mão ficava de um jeito. Quando uma mulher tinha problemas no ovário, a mão ficava de um outro jeito. Quando alguém tinha um câncer na garganta, a mão ficava de uma coloração diferente. Para cada tipo de enfermidade, a mão mudava de uma cor específica. Mas era um padrão fixo. E de tanto esse ministro visualizar a coloração das mãos, já sabia. Quando a pessoa tinha uma enfermidade, como eu disse, no ovário, e aparecia ali, o Earl Baxter disse, eu já sei, Membrana, essa senhora sofre de problema no ovário, sim. Era um padrão. Então veja, isso começou a acontecer, e isso fez com que William Branham começasse a adquirir notoriedade mundial. Ele começou a ser conhecido mundialmente, através da maneira como Deus estava usando ele na área da cura divina. E as visões muitas vezes deixavam ele fraco. Nós comentamos hoje, durante a viagem, do trajeto para cá, lembra quando Jesus disse que ele sentiu que virtude saiu dele, depois que aquela mulher com fluxo de sangue tocou nele? Ele ficou fraco. O William Branham muitas vezes ficava fraco quando uma pessoa tocava nele com fé suficiente para a sua cura. Então, ele começou a fazer muitas visitas a muitos tabernáculos. Houve uma ocasião em que ele fez uma visita a um tabernáculo lá em Shreveport, Louisiana, no tabernáculo do irmão Jack Moore. Lá havia uma senhora profetisa, a irmã Schroeder. Ela tinha dom de profecia. E na primeira vez que ele chegou na congregação, o Espírito Santo tomou a irmã Schroeder em profecia e disse, assim diz o Senhor, este homem que agora está chegando é o Elias que enviei para levar à minha igreja a palavra que preparará a noiva para receber a vinda de Cristo. O William Branham viu Deus falando através daquela senhora, e ele se lembrou daquela voz, lá em 33, quando ele tinha 24 anos, a mesma coisa. Então, aos poucos, o William Branham tentava entender o seu chamado e o seu ministério. Mas cada coisa daquilo que o anjo disse para ele estava se cumprindo. Cada uma daquelas coisas. Como eu disse, ele começou a adquirir uma grande notoriedade. Ele era chamado para fazer várias campanhas de cura divina em tendas que eram instaladas. E houve uma certa ocasião, inclusive, em que uma senhora que sofria do mal incurável, seu marido era muito rico,
e não conseguiu com todo o seu dinheiro dar o tratamento para que a curasse, essa senhora esteve na fila de oração em uma das campanhas de cura divina, campanhas Berna, e ela foi instantaneamente curada. E então William Branham estava no quarto do seu hotel, em jejum, em oração, orando, se preparando para a campanha, e dois homens representando aquele empresário bateram na porta do seu quarto pedindo para entrar. William Branham abriu a porta e recebeu os dois homens. Esses homens disseram: Senhor Branham, ontem uma senhora na fila de oração foi curada de uma enfermidade que a tinha deixado desenganada, e nós estamos aqui em nome do seu marido, do seu esposo, que é um empresário muito conhecido, muito rico, e ele pediu para nós entregarmos ao senhor aqui um cheque como recompensa, uma oferta para o senhor. O valor do cheque na época era de $1.500.000. O William Branham recusou o cheque. Ele disse: não, vocês não precisam fazer nada disso. Eu não estou fazendo isso por dinheiro. Eu não estou fazendo isso para me enriquecer. Deus não quer isso. Se essa senhora foi curada, é para a honra e glória do Senhor. Vocês não precisam me dar esse dinheiro. Ele recusou aquela oferta. Vocês lembram aquela vez que Naamã foi curado de lepra e ele quis dar uma oferta para o profeta? Você lembra? Você sabe de quanto que foi o valor daquela oferta? Ele deu lá em ciclos de prata, quis dar ciclos de ouro, vestes festivais. Se você for calcular, aquela oferta era em torno de uns $2 milhões. E o profeta recusou, não recusou? Este é o ministério de Elias. Ele não faz merchandising com a palavra e com os dons de Deus. Ele não vai pensar que o William Branham precisava daquele $1,5 milhão. Naqueles dias, o William Branham morava numa casa que não tinha sequer piso. Ele vivia numa casa de chão batido. O William Branham sequer tinha água encanada na sua casa. Mas mesmo assim, ele recusou aquela oferta. Eu duvido que muitos ministros que dizem ser ministro de cura divina fariam a mesma coisa que ele fez hoje. Mas ele fez. Porque o Branham, quando ele foi chamado para o ministério, ele disse: foi a única condição que o Branham apresentou para Deus: Senhor, se tu me chamas para fazer essa obra, está bem, eu vou fazer. Só uma coisa eu quero fazer, eu quero que tu me ajude nisso. Eu não quero fazer apelo nenhum por dinheiro. Que eu nunca tenha que mendigar ou pedir para que alguém me ajude e me sustente. Que tu cuides de mim, que tu supra as minhas necessidades. Não quero fazer desses dons que tu diz para me dar, para tentar me enriquecer com isso. Não, apenas me dê o necessário. Eu não quero fazer nenhum apelo por dinheiro. Então Deus ajudou. Ele nunca fez nenhum apelo por dinheiro. E houve uma ocasião, então, em que ele fez uma campanha de cura lá no Coliseu Sam Houston, no Texas. E na mesma ocasião, o ministro Batista se levantou contra a campanha de cura, dizendo que o Senhor Jesus Cristo não curava mais. Cura divina não existe mais, dizia esse ministro, chamado Elias Best. E ele desafiou o William Branham para provar pelas Escrituras que realmente Jesus estava curando. Best estava dizendo que tudo aquilo era uma coisa voltada a charlatanismo, algo do tipo. E naqueles dias, meus irmãos, o William Branham já estava contando com o apoio de vários ministros, como por exemplo o Gordon Lindsay, que depois foi o criador do ministério, agora me fala o nome, ele tem uma representação aqui também no Brasil. Bom, tinha Gordon Lindsay, tinha Ian Baxter, e também tinha um outro ministro que era muito famoso, chamado F.F. Bosworth. F.F. Bosworth esteve naquele avivamento da Rua Azusa, quando William Seymour, aquele cego de um olho, começou a orar, até que houve um batismo, lembra o Pentecostes ali em Los Angeles? Bosworth esteve ali presente naqueles dias. Ele veio daquele movimento. Deus usou muito o irmão Bosworth nas campanhas de cura divina. Ele levantava tendas e fazia reuniões, e o Senhor respondia com muitos sinais. Depois Bosworth, já com uma idade avançada, foi para a África do Sul, fez um trabalho missionário e depois se aposentou. Nos dias de William Branham, Bosworth não estava mais ativo no ministério, mas acompanhando as notícias de rádio, dos sinais que Deus estava fazendo em suas campanhas, Bosworth se interessou muito pelas campanhas de cura de William Branham.
porque ele soube de uma coisa que estava acontecendo que ele nunca viu acontecer nas suas próprias campanhas de cura, lá nos anos 20 e 30. Boswell sempre viu o Senhor Jesus curar cegos, mas era a primeira vez que eles estavam ouvindo que cegos de nascença estavam recobrando a sua visão pela primeira vez nas campanhas de cura de Lugana. Boswell disse: eu nunca vi um cego de nascença no meu ministério de cura receber sua visão, e isso estava acontecendo nas campanhas de William Branham. E Boswell disse: há algo de diferente, há algo de especial neste homem. Então Boswell resolveu voltar ao ministério como seu administrador. Ele administrava essas campanhas, alugava os lugares para poder ali fazer as reuniões. E eles conseguiram alugar esse famoso Coliseu Sam Houston, onde este Dr. Bess estava desafiando ali o William Branham, e o William Branham não quis aceitar o desafio. Mas Boswell também era um escritor, talvez você já tenha lido o livro dele, Cristo, aquele que cura. Alguém já leu esse livro? É um livro muito conhecido. Ele disse: Billy, nós temos que responder a este homem, nós temos que mostrar para ele que sim, Jesus Cristo ainda está curando. E uma banda disse: Boswell, nós estaremos perdendo tempo com isso, nós não estamos aqui para tentar provar nada, ou para fazer disso um pretexto para criar divisões e discussões. O irmão Branham não queria partir para o debate, mas por insistência do irmão Boswell, então o irmão Branham aceitou, permitiu que Boswell fosse para um debate com esse ministro batista. Esse debate foi muito bem documentado em jornais. Eu traduzi as matérias dos jornais que publicaram sobre esse debate. Só para resumir para você, Boswell provou pelas Escrituras que o Senhor Jesus Cristo ainda está vivo entre nós e que Ele tem sim curado, Ele tem curado aqueles que creem em Sua palavra. Mas a razão de estar te contando isso é que este Elias Best, esse ministro batista, ele contratou 2 fotógrafos para fazer a cobertura do debate, para tirar fotos dele. E depois que o debate terminou, esse Elias Best, derrotado do debate, foi embora. E o Mangano o tempo todo estava ali assistindo. Ele se camuflou em meio povo, subiu lá em cima do mezanino e ficou assistindo o debate todo. Eles não sabiam que ele estava ali. Então o Espírito Santo disse: desça até lá, eu dei uma palavra de saudação para os irmãos. Então o Mangano foi lá, desceu e deu uma palavra e disse: irmãos, eu não estou aqui alegando ser curador divino. Quando uma pessoa diz que prega a salvação pelo nome de Jesus Cristo, ele não é o salvador divino só porque ele está dizendo isso. Da mesma forma, eu não sou o curador divino, eu sou Jesus Cristo que cura. Se vocês não querem que eu permaneça na cidade, vocês não precisam me expulsar daqui, eu vou embora. Porque um dia antes aquele ministro disse em um jornal: temos que expulsar este homem dessa cidade. Vocês não precisam me expulsar disso, eu vou embora se vocês quiserem. E todo o povo disse: não queremos, fique. Era um dia de campanha de cura divina, era para ser. E eles tiveram que suspender um dia só para fazer aquele debate. Mas enquanto então o William Branham estava ali falando com o povo, um dos fotógrafos do ministro Batista estava ali e tirou uma foto dele. E quando este homem, este fotógrafo, foi para o seu laboratório revelar a foto, ele viu uma coisa incompreensível. Ele viu uma coluna de fogo aparecendo sobre a cabeça do seu profeta, do profeta de Deus. Como essa foto aqui que eu quero mostrar para você. Essa foi a foto que foi tirada naquele dia. Uma coluna de fogo apareceu sobre a sua cabeça. A mesma coluna de fogo que apareceu na cabana quando ele nasceu. A mesma coluna de fogo que apareceu lá no Rio Raio 33, comissionando, dizendo: você irá com uma mensagem preparar a vinda do meu filho. E como Gordon Lindsay estava ali, ele conhecia um homem que era perito em investigações de fotos, então ele entregou isso para esse perito, George J. Lacy. Ele investigou a fita, como se diz, o filme, sim, o negativo, e ele depois fez essa conclusão e disse: realmente, a máquina captou o sobrenatural. Não há uma dupla projeção aqui na lente. Hoje essa foto faz parte da biblioteca de Washington, dos arquivos, tem um nome para isso, está lá nos arquivos. Essa foto pertence lá à biblioteca de Washington DC.
E o William Branham disse que essa coluna de fogo que apareceu era a mesma coluna de fogo que apareceu para ele em todas as reuniões que ele fazia. Quando o Senhor iria curar alguém, a coluna de fogo aparecia sobre a cabeça de alguém para indicar que ela iria receber a sua cura. E então, com aquele outro dom, ele revelava todo o segredo de sua vida. Ele contava com detalhes do seu nome, o nome da rua do seu endereço, do que ela vivia, qual foi o problema que ela teve. Essa coluna de fogo, o Branham disse, é a mesma coluna de fogo que guiou Israel pelo deserto. Deus estava permitindo agora ser fotografado para mostrar que ele estava ali vindicando este Elias, este profeta, para aquela obra peculiar que ele disse que iria fazer. Então, há muitas coisas que nós poderíamos falar para mostrar para você que realmente este homem era aquele que deveria cumprir aquela profecia de que um Elias tinha que vir, um profeta com a mesma unção e virtude de Elias, como de Malaquias 4, para converter os corações dos filhos de volta aos pais apostólicos. Houve uma certa ocasião, e eu sei que pela minha falta de memória eu não vou conseguir te dar os detalhes, mas talvez isso apenas te ajude como mais um subsídio. Certa vez o Mondana foi pegar um voo partindo de Memphis, Tennessee, e o seu voo atrasou. Ia atrasar 3 ou 4 horas, não lembro quantas horas. Ele disse, eu não vou ficar aqui parado no aeroporto, eu vou caminhar, eu vou dar algumas voltas. E enquanto ele caminhava, o Espírito Santo disse para ele, dobra à direita em tal lugar. E ele viu que era o Espírito Santo falando. E ele continuou caminhando, tantas e tantas quadras. E de repente o Espírito Santo disse, agora dobra à esquerda e siga mais tantas quadras. E ele seguiu, ele viu que era o Espírito Santo lhe guiando. Depois de caminhar mais um tanto, a mesma voz disse, agora dobra à direita, dobra à esquerda. Eu não estou lembrando dos detalhes. E ele disse, meu senhor, para onde eu estou indo? Eu não conheço o Memphis, nunca estive aqui antes. Mas o Espírito Santo estava lhe conduzindo a algum lugar. Então, de repente, ele estava se aproximando de uma casa de uma senhora que estava na frente do portão. E a voz disse, pare ali e converse com essa senhora. E essa senhora estava ali, sorrindo para ele, e chorando ao mesmo tempo. Era uma senhora de cor, uma negra, e o Mondana gostava de chamar as senhoras de cor de tia. Ele disse, bom dia tia, tudo bem? Ela disse, muito bom dia, muito melhor agora que o senhor veio até aqui. Ele disse, por que isso? A senhora me conhece? Ela disse, não. Eu nunca vi você antes. Então, como que você sabe que eu viria aqui? Então ela disse, Deus me disse que você viria até aqui. Para você entender, essa mulher estava com um filho moribundo na cama. O hospital o devolveu para que morresse em casa. Seu caso estava desenganado. Era apenas esperar a morte chegar, então não quiseram que ele ficasse ocupando o leito do hospital, mandou de volta para casa. Você sabe que ainda hoje há gente que faz isso, né? Então o seu filho estava ali moribundo, e essa senhora era uma senhora fervorosa, era uma crente em Deus, e ela estava ali dobrando seus joelhos e orando. E ela se lembrava das escrituras quando Elias orou em favor do filho, lembra do filho que estava moribundo, ou estava morto? E orou, e o curou, e o restaurou. Ela começou a orar e dizer, Senhor, envie para mim o Elias. Meu filho está à beira da morte. Eu preciso que tu cumpras de novo essa escritura. Envie para mim o Elias para orar pelo meu filho. Enquanto ela estava orando, o Espírito Santo disse, fique de pé, limpe tuas lágrimas e vá para a frente da tua casa e fique lá, porque eu enviarei o meu Elias. Então, quando essa senhora contou tudo isso para ele, dizendo, o Senhor me disse que enviaria o Elias, por isso que eu fiquei aqui esperando. E quando o William estava se aproximando da sua casa, aquela mesma voz voltou a falar com a senhora e disse, este é o Elias que eu disse que ia enviar para você. Então o William entendeu e disse, senhora, realmente eu sou um ministro do Evangelho. E o Senhor tem me orado para orar pelos enfermos. Se Deus me disse que Ele me enviaria até aqui, e eu creio que Ele me enviou, porque Ele mesmo me trouxe até aqui, eu vou orar pelo seu filho. Então ele entrou naquela casa, orou para aquele filho moribundo, e imediatamente ele foi curado e restaurado. Mas um milagre maior ainda aconteceu.
Quando ele se recobrou devido à sua cura, o William Branham disse: jovem, você estaria disposto a dar sua vida ao Senhor Jesus Cristo? Você aceitaria o Senhor Jesus Cristo como teu Salvador? Ele disse: sim, eu aceito, porque eu creio que foi Ele que me curou esta noite, ou esta manhã. E aquele rapaz aceitou Jesus Cristo como seu Salvador. Este foi o maior e grande milagre. Além da cura, ele recebeu Jesus como seu Salvador. Então o Senhor estava vindicando cada vez mais o William Branham, mostrando que ele era aquele Elias que deveria vir. E ele foi usado por Deus de uma forma poderosa também no exterior. Ele fez campanhas na África, ele fez campanhas na Europa, na Alemanha, na Escandinávia. Ele orou por vários potentados, como o anjo disse que ele ia orar. O rei George VI lhe escreveu, lhe mandou um telegrama pedindo para que orasse por ele de uma enfermidade. E William Branham orou por este rei, e este rei foi curado, foi restaurado. Ele esteve diante de várias autoridades mundiais. Houve também uma grande campanha que foi feita na Índia, e lá ele esteve com Nehru, que junto com Gandhi conseguiram obter a independência da Índia do Império Britânico. Nehru, o primeiro-ministro da Índia, recebeu o William Branham. E uma grande campanha foi feita naquele país. E uma manhã, o William Branham foi convidado a comparecer a um templo jainista de vários homens religiosos daquele país. Homens que acreditavam, por exemplo, em reencarnação, de tal modo que eles nem sequer matavam uma pulga, uma mosca que passasse, porque eles achavam que era um antepassado que estava ali, e que agora estava ali naquele corpo, naquele animal. Ele viu várias daquelas religiões e visitou cada uma delas. E todos aqueles líderes ali, naquela manhã, se gloriavam e diziam: vejam, William Branham, vocês se dizem cristãos, mas a nossa fé, a nossa religião é a verdadeira. Estou apenas fazendo um resumo para você. O William Branham ouviu tudo aquilo humildemente e disse: está bem, eu respeito a fé e a religião de vocês. A manhã toda ficaram mostrando os seus templos, no que eles criam e o quanto seus deuses eram verdadeiros e poderosos. E depois que ele estava para se despedir, ele resolveu fazer um convite para eles, para todos eles. Vejam, meus amados, vocês hoje me falaram dos seus deuses, da sua religião, de quanto ela é verdadeira e quanto a nossa religião cristã é falsa. Então, nós temos hoje uma campanha, uma reunião hoje de tarde. Eu queria convidar todos vocês para a campanha. Vocês poderiam ir? E assim como o William Branham participou daquelas reuniões e se sentiram como que compelidos também a ir, está bem, nós vamos. Todos aqueles líderes compareceram àquela reunião de cura divina. E o William Branham recebeu uma visão de um homem ali que estava enfermo naquele lugar. Aquele homem estava cego dos olhos por ter adorado o sol. De tanto tempo este homem olhando para o sol, os seus globos oculares, sua retina foram queimadas, ele ficou cego. Ele adorava o Deus que era representado pelo sol. E ele estava cego naquela condição. E o Senhor mostrou para o William Branham uma visão que aquele cego iria recobrar a sua visão. Então o William Branham, antes de orar para aquele enfermo, ele chamou todos os líderes religiosos que estavam ali, que compareceram àquela reunião, e disse: hoje de manhã, vocês se gloriaram dos seus deuses? Hoje de manhã vocês disseram que a nossa fé cristã é falsa e a de vocês é verdadeira? Pois bem, chegou a hora para um confronto. Se o Deus de vocês é o verdadeiro, eu quero que agora vocês olhem para os seus deuses e peçam para que os seus deuses curem este homem aqui cego dos seus olhos, que ficou cego de tanto adorar o sol. Se vocês dizem que a fé de vocês é verdadeira, que os deuses de vocês são reais e verdadeiros, orem e pensem para que os deuses de vocês curem este homem. Você lembra do desafio que Elias fez lá para os sacerdotes de Baal? Se o Deus de vocês é verdadeiro, faça então com que ore para que o seu Deus derrame fogo e queime o holocausto. Você lembra disso? É o mesmo ministério de Elias, ali naquele homem, através agora do William Branham, dizendo, lançando esse desafio. Ele disse que poderia se ouvir um grito cantar em toda aquela multidão.
Nenhum daqueles líderes abriu a boca. Nenhum daqueles líderes ficaram ali invocando os seus deuses. Ele disse: o que houve? O que aconteceu? Vocês tentaram me convencer que a religião de vocês é verdadeira, que os deuses de vocês são verdadeiros, e vocês não podem nem sequer pedir para os seus deuses verdadeiros orar para este homem para ser curado? O que é isso? O que está acontecendo? Eu vou dar mais um tempo, eu vou aqui esperar. Orem para os seus deuses. Ele ficou ali aguardando. Aguardou em silêncio alguns minutos, e nenhum deles tiveram coragem. Então, quando eles desistiram, ele disse: está bem, eu vou orar agora para que este homem seja curado. E vocês concordarão comigo que se o meu Deus curar este homem da cegueira hoje, vocês reconhecerão ele como o único Deus verdadeiro? Vocês prometem que se este homem for curado hoje, suas vistas, vocês entregarão suas vidas para o Senhor Jesus Cristo? E eles tiveram que concordar: sim, nossos deuses falharam, não podemos fazer nada. Então, William Branham, como profeta de Deus e com a ousadia que o Espírito Santo deu, ele fez uma oração simples, repreendeu a cegueira, e imediatamente aquele homem recobrou a sua visão diante de todos os incrédulos. E quando aquele homem recobrou a sua visão, muitos quiseram saltar para cima e tocar William Branham, e talvez até arrancar um pedaço de sua roupa para levar consigo. A reunião não pôde prosseguir. Só estou contando isso para você entender que todas as características do ministério de Elias seguiram e acompanharam e se repetiram neste ministério. Houve uma grande campanha também que foi realizada lá no México, em março de 56. Foram alguns dias de reunião. Houve uma ocasião, na primeira reunião, em que um senhor foi chamado à frente da plataforma, e ele era cego, e ele estava tão maltrapilho, estava com o pé descalços. O William Branham colocou o seu pé do lado do pé do homem, para ver se o seu sapato servia, porque ele queria tirar o seu sapato e dar para aquele senhor que estava descalço, mas o seu sapato não servia, os pés do William Branham era menor, aquele senhor era um senhor alto. Mas então Deus, uma visão, ele mostrou que aquele homem, aquele cego, recobraria sua visão. Ele orou e a visão se cumpriu 100%, e aquele homem recobrou sua visão. E chegou diante de todos que estavam ali presentes. No dia seguinte, bem cedo, uma mãe perde o seu filho, o seu bebê. Ele morre. E ela desesperadamente vai buscar um pronto-socorro para que o médico lhe atenda, e esse médico então atende este bebê, e ele declara clinicamente que esse bebê estava morto. Mas essa mulher, ele soube do que Deus fez naquela campanha de cura divina no México no dia anterior, de que um cego havia recebido a sua cura. Então essa mãe não aceitou velar o corpo do seu bebê para ser enterrado. Ela esperou a campanha de cura logo mais à noite para levar o seu bebê e pedir ao Lembrana para que orasse, porque ela cria que assim como o Senhor recobrou a visão daquele cego, Deus também poderia trazer aquela criança, aquele bebê dos mortos para a vida outra vez. Então, quando chegou a hora da noite, aquela senhora estava com o bebê morto, enrolado, um cobertor em seus braços, tentando de todas as maneiras entrar e avançar a fila de oração. E muitos não estavam deixando ela entrar. Ela começou a gritar e berrar, e um grande estava lá na plataforma e ouviu aquela mulher gritando, e chamou o irmão Jack Moore, que estava ali, e disse: o que está acontecendo? Eles falaram: olha, essa senhora está com o bebê morto nos braços e quer que você ore para que de repente o Senhor o ressuscite. Então ele mesmo disse: mas então, por favor, vão vocês ali e orem para essa senhora. E enquanto Jack Moore e mais alguém desceu para orar para aquela senhora, Deus lhe deu uma visão daquele bebê voltando à vida outra vez. Ele estava para atender outra pessoa, outro paciente que estava na fila, e quando ele teve a visão, ele disse: irmão Jack Moore, pare aqui, traga essa senhora aqui à plataforma. Então essa senhora trouxe o seu bebê, explicou para ele o que havia acontecido, que o bebê estava morto e que o médico havia revisado, mas ela disse, através do intérprete, obviamente, que cria que se ele orasse pelo seu bebê, o Senhor o ressuscitaria. E
o William Branham havia tido uma visão do Senhor trazendo aquele bebê de volta à vida. Então, conforme a visão que o Senhor lhe deu, ele orou pelo bebê e imediatamente o bebê foi ressuscitado. Eu lembro que em 2014 eu estava lá no México, minha esposa é mexicana, e naquela ocasião nós nos casamos e depois eu levei ela até o consulado brasileiro para adquirir ali o seu registro, para poder vir morar comigo no Brasil. E depois que conseguimos todos os documentos, nós ainda tínhamos mais alguns dias para ficar por ali até voltar para cá. Então nós ficamos hospedados na casa de alguns irmãos ali, crentes nessa mensagem, que nós cremos na mensagem de William Branham. E ali eles apresentaram um senhor de idade que esteve naquelas campanhas Branham de cura divina lá no México em 56. Ele disse que tinha apenas 16 anos de idade. Ele me contou com detalhes, ele viu tudo o que aconteceu. Ele disse, irmão Diógenes, todos nós vimos, eu estava lá, eu vi nos meus próprios olhos, quando aquela senhora levou aquele bebê sem vida no seu corpo para que o irmão orasse. E quando ele terminou de orar para aquele menino, eu vi com os meus próprios olhos os pezinhos daquele menino se mexendo e ele começando a chorar. Eu pedi para este irmão, o irmão Henrique Baderro, para que me permitisse uma entrevista. Eu fui até a sua casa, eu gravei uma entrevista onde ele contou todos os detalhes daqueles dias das reuniões. Ele esteve lá, foi uma testemunha ocular. Esse vídeo está no YouTube, tem centenas de visualizações. Tudo isso, meus irmãos, foi para confirmar que Deus estava usando o seu profeta. Agora, mais importante do que apenas usá-lo na ministração de cura divina, Deus também usou para, como eu disse, trazer para a igreja uma mensagem. O William Branham foi usado por Deus para pregar uma mensagem, a mesma mensagem dos apóstolos. Ele não pregou a doutrina da Trindade, não pregou a doutrina unicista, mas ele pregou a mesma mensagem apostólica, aquela mensagem teleios que Paulo falou, que era o fundamento da igreja, aquele sistema de verdade na qual toda a igreja deveria se estabelecer. Deus usou este homem, William Branham, para converter os corações dos filhos de volta aos pais apostólicos, como estava lá em Malaquias 4. E o irmão Branham, ele disse em uma de suas mensagens, que eu quero ler aqui para você, fazendo um vale cheio de cova, ele pregou isso em 52. Ó Deus, meu Pai, que me separou desde o ventre de minha mãe, e me chamou para este propósito, ordenando isto, que eu trouxesse esta mensagem para o povo, desde antes da fundação do mundo, para que eles possam saber que Tu és o único Deus verdadeiro, e que Jesus Cristo é o Teu Filho. Deus o chamou para pregar esta mensagem, a mensagem apostólica, não fazendo do Filho uma segunda pessoa de uma Trindade, ou o próprio Deus, mas o Filho unigênito de Deus. Então sua mensagem nos ajudou e nos capacitou. Seus sermões eram gravados e depois suas fitas eram divulgadas, distribuídas, e hoje elas são transcritas e traduzidas em diversos idiomas. Porque nós entendemos que a mensagem que Deus confiou a este homem era a mesma mensagem que estava previsto pelas Escrituras, que deveria ser restaurada. Como eu disse, ao longo das eras, essa doutrina apostólica, esse teleios, foi substituído, mas agora nesse tempo do fim, através desse ministério profético, o Senhor restaura essas verdades para nós. E foi exatamente isso que Deus fez através do seu ministério. Quero ler algo aqui que o William Branham disse em uma de suas mensagens, fazendo o caminho de 53, ele disse: irmão, Deus fez um meio de escape, e você terá que vir nos termos de Deus, e isso é por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor. Nenhum outro fundamento é posto, a não ser o que já foi posto. Ninguém pode edificar sobre qualquer outro fundamento, porque Jesus disse: sobre esta pedra edificarei minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Agora, sobre o que é que ele edificou? Sobre a verdade espiritual revelada de que ele é o Filho de Deus. Que homem dizem que eu sou, que o Filho do homem sou? Alguns dizem que tu é Elias, tu és Moisés, alguns dizem que tu é João Batista e por diante. Mas vós, quem dizeis que eu sou? Sem citar, sem tomar um segundo. Ouça, pecador. É dessa maneira que você recebe isso. Ele havia estado com ele, sabia o que ele era. Então, antes que ele pudesse sequer pensar uma segunda vez,
o Espírito Santo se apossou dele e disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus disse: Bendito és tu, Simão, Bar-Jonas, pois a carne e o sangue não te revelou isso. Nunca você aprendeu de teologia de alguém? Nunca você aprendeu isso através de um código de ética, de uma ministração do seminário? Isso não veio do seminário, mas meu Pai que está no céu te revelou. E sobre esta pedra edificarei minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, é sobre esta pedra que a igreja é edificada. Que esta pedra, irmão Diógenes, é Cristo? Sim, é Cristo. Mas a revelação de quem é Jesus Cristo. Mambana disse que Pedro recebeu do Espírito Santo uma revelação de quem era Jesus. E era dessa pedra que Jesus estava se referindo. Sobre esta pedra, ou seja, sobre essa revelação que o meu Pai te deu, é que toda a minha igreja será fundamentada. Você sabe que os católicos dizem que a pedra é o Papa. Os protestantes evangélicos dizem que a pedra é Cristo. Eles não estão 100% errados, realmente é Cristo, mas William Branham, ele disse mais especificamente que é a revelação de quem é Cristo. Porque para você servir a Deus, você tem que conhecê-lo, você tem que ter uma revelação. E você sabe que hoje as portas do inferno não podem inspirar ninguém para pregar uma doutrina que seja contrária à fé apostólica. Deus não aceita nenhuma outra doutrina em substituição àquela que o Senhor agora nos restabeleceu novamente através desse ministério. Então, meus irmãos, as portas do inferno, elas podem inspirar todos os tipos de doutrinas, todos os teólogos que eles quiserem, mas nenhuma dessas inspirações, dessas revelações, seja trinitária, seja unicista, seja dualista, nenhuma delas pode remover esse fundamento sobre o qual a verdadeira igreja está edificada, que é Jesus Cristo, o Filho de Deus. No último relato que eu quero dar aqui, eu sei que eu posso estar cansando você, mas acredite, eu estou talvez tão cansado quanto você, porque eu estou viajando há horas. Eu quero dar esse relato e já concluo essa palestra com os irmãos. Isso aconteceu depois que Lembana já havia partido. Seu filho, Billy Paul, que ajudava seu pai nas campanhas, ordenava as pilhas para os doentes serem curados, receber oração. Seu filho, Billy Paul, recebeu uma vez um pedido de um vizinho seu: Billy Paul, vamos pescar. Eu tenho uma canoa, eu tenho um barco, vamos pescar. E o Billy Paul disse: está bem, vamos pescar. Só que no outro dia esse vizinho disse: Billy, não podemos mais pescar. Por quê? O que houve? Descobri que é um buraco grande no meu barco. Não temos condições. Mas Billy, eu sei que você tem um barco. Que tal nós pescarmos amanhã com o teu? E Billy Paul disse: sim, não há nenhum problema, vamos. Porém, logo depois Billy Paul se lembrou de que aquele barco que o vizinho pediu para ser usado para pesca era do seu pai, William Branham. Branham sempre usava aquele barco para pescar. E Billy Paul disse que imediatamente ele se lembrou que o seu pai nunca deixou um homem que fumasse cigarros subisse naquele barco. E aquele vizinho, ele era um fumante, um tabagista. Ele não sabia mais como fazer para desfazer o acordo, porque ele não sabia como pedir para que este homem não fumasse. Então, ele conversando com seu outro irmão, também filho de William Branham, Joseph Branham disse: simplesmente diga ao vizinho a verdade, que nosso pai nunca aceitou um homem fumando no barco, eu acho que ele vai considerar. Então ele disse: está bem. Ele disse: vizinho, nós não vamos poder mais pescar, porque você sabe, esse barco era do meu pai, e meu pai nunca deixou que alguém que fumasse sentasse nesse barco. E eu sei que você fuma, e eu não quero pedir para você não fumar, porque é um hábito seu, e não tem nada a ver com isso. Mas sabe, em memória e respeito ao meu pai, eu acho que nós não podemos usar o barco. E o vizinho disse: mas Billy, a questão é toda essa. Ele disse: é só esse, o único problema. Então, Billy, vamos fazer o seguinte: vamos pescar no teu barco mesmo assim, e eu prometo que não vou acender nenhum cigarro. Eu não vou fumar. E no dia da pescaria, aquele homem foi lá, sentou no barco e pescaram o dia todo. E durante o dia todo, sentado naquele barco, aquele homem não acendeu nenhum cigarro. Cumpriu com a promessa. Passado algumas semanas ou meses,
Billy Paul reveu novamente aquele senhor e disse: "Oh, vizinho, como o senhor tem passado?" Eu disse: "Billy, foi bom ver você, porque alguma coisa estranha aconteceu comigo. Porque desde aquela vez que eu sentei no bar do teu pai, nenhuma vez mais eu acendi um cigarro sequer. Eu tinha um vício, mas depois que eu sentei naquele banco, Deus tirou isso de mim. Eu estou livre do cigarro, eu estou livre do vício." O Lembrana já havia partido, mas o sangue estava ali. Você lembra aquela vez que jogaram o corpo de um homem que havia falecido e jogaram sobre a sepultura de Eliseu e o homem voltou à vida? Vocês lembram disso? É o mesmo ministério de Elias sendo reivindicado outra vez. Então, meus irmãos, para concluir, eu digo para você: se você tiver a mesma reverência, você será abençoado da mesma forma. Porque, como disse o Senhor Jesus, quem recebe um profeta na condição de um profeta receberá galardão do profeta. Você crê nisso? Isso está nas Escrituras. Então, tudo que eu tenho para trazer a você é isto. Eu não tenho uma teologia própria, eu não tenho uma doutrina própria. Desde que conheci esta mensagem, eu rendi meu ministério a esta mensagem. Eu vim de uma organização pentecostal. Eu tinha o entendimento lá que a organização me deu sobre a Bíblia. Mas só quando eu conheci esta mensagem que eu vi como eu estava equivocado. Mas eu tenho esta palavra para trazer para você: de que Deus tem cuidado da sua igreja, e Deus tem velado para que a sua palavra se cumpra. E a razão dele ter trazido um profeta para trazer essa palavra é para que hoje novamente nós pudéssemos voltar os nossos olhos não para uma outra doutrina, para um outro ministro, para um outro homem. Nossos olhos não estão neste homem, o profeta, mas em Cristo. Porque uma vez que essa palavra foi restaurada, agora nós realmente podemos conhecer Cristo e ter nossas vidas fundamentadas nesse único fundamento que Paulo disse, o qual é o Senhor Jesus Cristo. Essa mensagem nos propiciou isto, este companheirismo, esta comunhão. Que esta palestra que eu estive aqui com vocês possa ter ajudado a entender por que nós nos dedicamos a pregar esta mensagem, que não é a mensagem do Lembrana, é a mesma mensagem apostólica dos pais. Ele trouxe novamente a mesma mensagem, para que nós ecoássemos a mesma coisa que eles mesmos pais ensinaram. E uma vez confessando isto, nós temos a certeza e a convicção de que esta mensagem está preparando uma noiva para se encontrar com Cristo. Porque aquela voz disse: tu virás com a mensagem para precursar a segunda vinda de Cristo. E Cristo virá para aqueles que creram nessa mesma mensagem apostólica. Não a mensagem de uma denominação, de um dogma católico, mas a mensagem dos apóstolos. Que Deus ajude a sua igreja. E que Deus confirme os seus passos. Até o derradeiro dia em que o Cristo, o esposo, a cabeça da igreja, venha para levá-la de volta para o seu braço. Amém? Diga graças a Deus. Se coloque de pé. Quero fazer uma oração. Precioso Deus e querido Pai, te agradecemos por esse tempo que aqui tivemos, para lembrar mais uma vez dos avisos que o teu apóstolo Paulo disse, que não devemos pôr nenhum outro fundamento além daquele que já foi posto, o qual é o Senhor Jesus Cristo. E Senhor, nós não queremos colocar nossa fé em nenhuma outra coisa, a não ser nessa fé revelada. Nós não queremos ter nenhuma outra identificação. Não seria honesto, não seria justo eu me dizer e me titular cristão, confessando uma doutrina que não é cristã. Senhor, que tu ajude a humilde igreja que está aqui, que aguentou até agora ouvir essas palavras, que tu possa ajudar os teus filhos que aqui estão a se firmar neste fundamento da fé apostólica que foi estabelecido lá e que agora nos foi restaurado. Que aqui, Senhor, tu venha separar filhos, varões, homens e mulheres guerreiras de fé, para com coragem e com intrepidez confessar e ecoar somente aquilo que a tua palavra diz. Ajude o povo que aqui está, Senhor, que tu possas vindicar sobre eles não somente essa palavra, mas a própria fé neles dessa palavra. Que tu guarde essa congregação que aqui está, que os mesmos sinais que acompanharam este ministério possam também acompanhar estas vidas que aqui estão. Que tu dê ordem aos seus santos anjos para guardar as suas vidas e que eles possam ser encaminhadas e dirigidas para esta mesma fé. E que eles possam, de fato, então, Senhor, serem testemunhas
não do dogma de homens, não de uma tradição de homens de uma igreja, mas da tua palavra. E que eles se estabeleçam nesta fé, nesta revelação e nesta palavra. É o que nós te pedimos e te agradecemos. No nome do Senhor Jesus Cristo. Aplauda o Senhor Jesus Cristo. Paz do Senhor, povo de Deus, glória a Deus, pastor Márcio Roberto Balbino, passando aqui para falar um pouco sobre a minha vida. Me converti, eu tinha aproximadamente 20 anos, e de lá para cá eu criei um desejo muito grande por ver os mistérios de Deus, por ver a glória de Deus, a manifestação de Deus. Me converti na igreja do Evangelho Quadrangular, onde eu recebi Jesus como meu Salvador, e passei por alguns ministérios, sempre lendo a palavra do Senhor, naquela sede que eu tinha de crescer espiritualmente. Então, quando a gente tem aquela fome, a gente vai atrás de muitas pessoas, né? Pastores, liderança, para poder aprender e chegar a uma conclusão, né? E eu vi que Deus tinha ministério na minha vida. Assim que eu me converti, Deus me visitou de uma forma poderosa. Tive uma experiência com o Senhor muito grande naquela noite, né? Uma noite onde eu estava orando. Mas eu observei que cada igreja tinha ali os seus dogmas, as suas ministrações, e algumas coisas eu não conseguia entender, eu não conseguia colocar aquela mensagem, aquela palavra, enquadrar ela nas Santas Escrituras. Então, por esse motivo, eu guardava para mim, muita coisa eu guardava para mim, né? Mas prossegui minha caminhada com Cristo, e sempre orando ao Senhor para conhecer a verdade das Escrituras. Eu sempre soube que as Escrituras não é simplesmente interpretação, mas ela é uma revelação. Cristo se revela através da sua palavra, né? E eu comecei a descer muito na oração, no jejum, na busca de Deus. Eu quero a verdade, eu quero conhecer as Santas Escrituras. Jejuava muito, orava bastante, passava horas e horas em oração. Quantas vezes amanheci o dia de joelhos dobrados, buscando ao Senhor. E assim eu fui levantado ao pastorado, na determinada denominação e igreja, né? E Deus abençoava. Até uma certa feita, onde eu encontrei um vídeo, né? Uma mensagem de um profeta, e eu observei que o que ele falava ali era muito parecido com o que eu acreditava. Eu observei que a mensagem dele batia com a palavra do Senhor, era em conformidade com as Escrituras, e também era a mesma maneira que eu entendi a mensagem. Ele teve a interpretação da palavra, ou a revelação da palavra, conforme eu também tive. Então eu disse, eu vou parar para ouvi-lo, o que esse homem tem a dizer para mim, né? Que essa mensagem vai falar para mim. E eu comecei a observar que algumas coisas que eu li na Bíblia, e assim eu entendia, ele também entendia. E quando muito novo na fé, o Senhor me visitava com muitas visões. E eu via que essas visões que eu tive, esse pregador, esse mensageiro, a mensagem que ele trazia era de acordo com as visões que eu tinha. E eu disse para mim mesmo, peraí, isso aqui é muito interessante. Porque então as visões que eu estou vendo, elas são verdadeiras. São verdadeiras. Porque quando a gente tem muita visão e muitas pessoas falam ao contrário daquilo, a gente tende a desacreditar naquilo que a gente está recebendo do céu. Mas esse homem, a mensagem dele era de acordo com aquilo que eu acreditava. E eu passei a ouvi-lo e me identifiquei. E vi que de fato era a verdade que esse homem trazia. Há muitos, as pessoas dizem assim, se tornou seguidores de homem, é seguidor de homem, seguidor... Não é seguidor de homem, não é seguidor, assim como os religiosos têm uma religião, e eles também dizem que não é seguidor de uma religião. E eu acredito também que tem muitas pessoas que estão dentro de igrejas, que eles não são seguidores de denominação, eles são seguidores de Cristo, assim como eu sou seguidor de Cristo. E ouvi uma mensagem, que essa mensagem eu me identifiquei com ela, que é a mensagem de um profeta chamado William Branham.
Então a mensagem dele tocou muito no meu coração, Deus, e eu me identifiquei. Quando eu conheci a mensagem, eu vi que tinha verdade naquela mensagem. Eu me identifiquei com muita coisa que estava ali. E nos momentos de oração, Deus me dava muitas visões, confirmando essa mensagem. Então, isso foi um passo muito grande para cumprir o propósito de Deus na minha vida. Eu tive um crescimento espiritual muito grande, muito grande mesmo, um elevo espiritual muito grande. Deus, as visões que eu tinha, elas começaram a se manifestar com mais frequência, as revelações, o ministério da cura, da libertação. E hoje eu só tenho a agradecer a Deus por essa mensagem onde eu ouvi através do servo do Senhor. E quero deixar bem claro, irmão, que muitas pessoas têm nos interpretam errado e interpretam também a mensagem do profeta errado. Eu estou aqui com a minha Bíblia. A Bíblia está aqui, ó, eu uso essa Bíblia aqui. Todos têm acesso a essa palavra, mas nem todos têm a mesma interpretação. É uma só palavra, uma só Bíblia, é uma escritura, mas tem centenas e milhares de interpretações. Então, aqui, pessoas lendo essa palavra, eles interpretam de várias maneiras, cada um interpreta de um jeito. Algumas pessoas falam que não precisa de muita santidade, outros falam que precisa de muito, outros falam... E diversidades, né, de comentário. E assim eu vejo também que acontece na vida do profeta William Branham. Assim como a Bíblia é muito mal interpretada por muitos, o profeta também é. Né? E eu louvo ao Senhor porque eu encontrei com um mensageiro da mensagem que ele tem a visão correta. Hoje o vídeo foi interpretado por ele, né? O pastor Diógenes Dornelles. Eu louvo ao Senhor pela vida dele. Ele esteve na nossa congregação, na nossa igreja, ele pregou a mensagem, falou da mensagem, todo mundo recebeu com muito amor. E eu só tenho que agradecer a Deus, reconhecendo que Deus, ele levanta profeta na terra para trazer à sua igreja a palavra original. Então, é uma mensagem assim que eu louvo ao Senhor. Eu vejo uma mensagem assim completa, né? As pessoas podem dizer assim, se tornou seguidor de homem? Não. Eu sei que muitas pessoas vão ouvir de vários credos religiosos e eu te pergunto, tu serve uma igreja e ali tem um pastor que é líder, não é? E você faz o que ele ministra ali, o que ele prega, você obedece, né? E assim nós também fazemos, porque temos uma mensagem. E essa mensagem foi muito rica para mim e mudou a minha vida, sem dúvida nenhuma. Preencheu as lacunas. E eu estou muito feliz com isso. Nós temos nossas igrejas, né, nossos tabernáculos, em algumas cidades, onde uma multidão vai adorar e exaltar o nome do Senhor. E ali, irmão, maravilhas acontecem. Os dons se manifestam, Deus revela o oculto escondido, cura divina, muito milagre. Então eu só tenho que agradecer a Deus. Bem, meu nome é pastor Márcio Roberto Balbino, sou do estado de Rondônia. E quero dizer para você que eu estou feliz com o Senhor por esta mensagem. Eu aconselho a todos a descerem na oração, na busca, para que Deus possa se revelar também a cada pessoa. Bem, eu carrego uma palavra que eu escutei de um determinado mensageiro e guardo para mim. Se Deus pensou, é muito interessante, se Deus pensou, as Escrituras nos mostram, o Espírito revelou, por intermédio do seu vaso, do teu profeta, então isto está determinado e encerra o assunto. Deus abençoe sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo.